So you have the appearance of a new generation of thinkers. And you have a reason to build things, to understand nature, to create technology. Obras de engenharia tão impressionantes que os povos antigos acreditavam que haviam sido construídos pelos deuses. One thing that we should really wonder. Alexander was one of history's great commanders. He was well aware that he lived in an age of innovation in Greek warfare. Alexandre o Grande empregou a mais nova tecnologia para conquistar civilizações, transformando as terras do Egito à Índia em um novo mundo grego. Greeks have conquered the known world. So to create an empire of the size of the Persian Empire, the largest empire the world had known, obviously takes military skill. Do norte da África à Ásia, foi uma civilização liderada por uma dinastia de governantes admiráveis, ambiciosos e todo-poderosos. Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. O Império Persa criou algumas das construções mais surpreendentes que o mundo já viu. Cartago, terra de mistérios fundada há mais de 2000 anos. Guiados pela riqueza, poder e ambição, alguns pioneiros construíram um império que dominou o Mediterrâneo por mais de 600 anos. Eles desenvolveram as mais avançadas tecnologias da época, tanto no país quanto nas mais remotas regiões então conhecidas. Seu coração era um grande porto que abrigava centenas de navios de guerra, a mais formidável esquadra da antiguidade. It's hard to believe that something like that could be purely the product of human labor. O mais longo canal do mundo e a frota naval mais potente que jamais existira. Mas nada se comparava ao monumento que mudaria a face da Terra, a Grande Muralha da China. This is the biggest project management in history. Entretanto, dinastia após dinastia, consumidas pela vaidade e cobiça, eram depostas pelo povo revoltado. E a opressão virava a destruição. The first thing to deal with is just this enormous size. Após 400 anos de caos, o Império Russo foi forjado por czares de imenso poder, cuja ambição era tão colossal quanto o próprio país. She wrote to one of her correspondents, "I can't stop myself from building. Building is like a disease. It's almost like alcoholism." Esses visionários conduziram a Rússia pelo caminho da grandeza, adaptando tecnologias, conquistando territórios e construindo um império. Mas a mesma vontade que abastecia a sede de glória eterna acabaria por devorar o próprio povo. Construindo um império. Rússia. Inglaterra. Já uma vez dominada pelos romanos, esta pequena nação ergueu-se para se tornar um dos maiores e mais poderosos impérios da história. Seu território espalhava-se pelo mundo e incluía todos os continentes. It was unimaginably large. Tecnologia, inovação e ambição. Eram essas as ferramentas com que foi construído o grande império e a formidável Marinha Britânica, cuja hegemonia exerceu o domínio de todos os mares. The Royal Navy is like the Microsoft of the global system in the 18th and 19th century. They are everywhere. O Império Britânico criou símbolos de domínio que até hoje provocam admiração. Mas as bases do Império foram erguidas com muito sangue derramado e incansável busca de conquistas. Construindo um império, a Grã-Bretanha, aço e sangue. We had to devise engineering systems which were extraordinary. Rivalizavam-se com Roma em sua sofisticação. The Aztecs had the best technology that could be produced in the conditions of which they live. Aquedutos, palácios, pirâmides e templos eram um tributo aos deuses
e testemunho da força criativa do homem. A joia da engenharia asteca era sua vibrante capital, que os europeus maravilhados chamaram de Veneza do Novo Mundo. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Mas a sede de sangue e poder levou-os ao rumo da autodestruição. Quando aconteceu, o aniquilamento foi o mais rápido e total que o mundo jamais viu. We're talking about a civilization discovered in the middle of a rainforest. Intrigantes remanescentes de uma civilização perdida que dominou um continente por mais de 1000 anos. They definitely had attributes of the supernatural. Eram os antigos maias, cujos reis enfeitaram as cidades com altas pirâmides, palácios luxuosos e bem cuidadas praças. Enfim, era um povo avançado. They were very resourceful in figuring out how to harness the energy, creating amazingly sophisticated works of art and engineering, and sustaining a civilization for 1,500 years. Depois de gerações de prosperidade e inovações, a velha civilização se extinguiu. Os centros fervilhantes transformaram-se em cidades fantasma que a natureza logo encobriu. Séculos depois, as respostas às perguntas que cercam esse povo notável e seus reis divinizados contam uma história de conquistas, engenhosidade e desastre. Uma nação cuja magnificência imperial levou-a a criar alguns dos maiores feitos de engenharia que o mundo já viu. A França foi governada por homens que se comparavam a deuses e que moveram guerras sangrentas pelo continente. A busca pela perfeição levou esse povo a construir em escala monumental. Notre Dame is a structure of breathtaking innovation. Mas sua extravagância desenfreada causou uma revolução que trouxe o império à beira da ruína. Desse caos emergiu um fabuloso conquistador. Napoleon is a force of nature. Seu objetivo era edificar um império como o de Roma. Construindo um império, Napoleão. They called themselves Romanos, those who continued the traditions of the Roman Empire. Governados por líderes de poder absoluto e arquitetos que queriam sobrepujar Roma, os bizantinos construíram o mais longo aqueduto do mundo. Muralhas praticamente inexpugnáveis e uma colossal catedral que desafiava as leis da natureza. A church of unprecedented proportions grew up magically. Mas levar adiante o legado de Roma tinha um preço. He blinded 14,000 men, leaving every 100th man with one eye. O Império Bizantino foi a civilização dominante da Idade das Trevas. Filippo Brunelleschi was the ingenio, the ingenious man. Ali nasceram algumas das maiores obras de arquitetura, arte e engenharia que o mundo já conheceu. The enterprise of Renaissance engineering is recovering this ancient knowledge. I don't think that any other period in the history of Western civilization can brag to having produced so much genius. Mas chegar a gênio era uma luta. Os construtores enfrentaram desastres naturais sem precedentes, os dogmas da igreja e os rivais. And the Italian peninsula becomes the cockpit, the fighting point. Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. They were driven by a kind of collective cultural ego. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por 3 continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo.
The Egyptians worked on a much grander scale than anyone did for millennia. Enriquecidos por suas conquistas e fortalecidos por seus deuses, os indômitos faraós ergueram o primeiro monólito de pedra do mundo antigo. O edifício mais alto, a mais antiga barragem, a fortaleza mais inexpugnável, a maior cidade e o monumento supremo ao ego de um governante. It's a clear message. Do not mess with Egypt. Os engenheiros egípcios redefiniram os limites da possibilidade arquitetônica. Mas seu caminho rumo à glória eterna foi permeado de sangue, traição e catástrofe. Distribuído por Logon, construindo um império, Egito.